apresentai-vos diante dele com louvor, todos os povos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com louvor, todos os povos. Entrai por suas portas com ações e graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. A sua fidelidade, de geração em geração. A sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com louvor, todos os povos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com louvor, todos os povos. Entrai por suas portas com ações e graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos nossos irmãos, todas nossas irmãs. Desde já querendo agradecer a Deus por mais um final de semana. Este sábado maravilhoso, por nós estarmos aqui na live Celebrar, adorando em todo o tempo, né? Já com a presença do nosso professor irmão Luiz Filho. Que Deus continue ajudando e abençoando aqueles que estão já em casa, que chegaram do trabalho, e aqueles que não foram trabalhar hoje, né? Que tiveram seu dia de folga. Que Deus abençoe a cada um. A nossa irmã Ivanilda aí de Catende, né? É de Nova Esperança, filha da nossa irmã Dezinha, mas já está aqui conosco na live. Manda aí a paz do Senhor Jesus. A nossa irmã Tatiana, a esposa do nosso irmão Marcone, Aurino aí em São Paulo. Que Deus continue abençoando nosso irmão Aurino, nosso professor. Quem sabe aí no próximo ano o irmão Aurino está conosco aí na live, né? Junto conosco. Que Deus continue abençoando. O irmão Aurino já fez aqui também o seu comentário. Ele fala aí, ó: boa noite, presbítero Severino Manuel, professor Luiz, e a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus a todos. Glória seja dado o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, somos gratos a Deus, não é? Por essa tão rica oportunidade
pelo Senhor ter nos dado mais um dia, esse fôlego que nós aí estamos inalando, né? Sem precisar de pagar nada. Agradecer a Deus pela visão, pelo ouvido, pelo falar, por tudo, por nós estarmos nos movendo a cada dia. Meus queridos, que Deus possa estar ajudando e abençoando a cada um dos nossos irmãos. Vamos estar escutando aí um louvor antes de nós escutar uma lição, a leitura da nossa lição com o nosso irmão Luiz, Voz da Verdade. Sou um milagre, não é? Vamos iniciar aí já esse final de semana, esse sábado maravilhoso, escutando esse maravilhoso louvor, que nós possamos sempre lembrar que somos um milagre nas mãos do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
Glória a Deus, né? Sempre nós devemos nos lembrar aí que somos um milagre nas mãos do Senhor, por isso que nós aqui estamos, né? Eu estou aqui por causa deste milagre, né? Dessa coisa tão maravilhosa que o Senhor Jesus fez por mim. Eu quero agradecer a Deus também pela vida do nosso irmão José Reinaldo aí da borracharia Alvorada. Nosso irmão José Reinaldo, né? Está esperando você aí que está com o seu pneu defasado aí, tem pneu novo, tem pneu usado. Se está furado, o nosso irmão Reinaldo está aí para consertar o teu pneu aí. É Borracharia Alvorada. A nossa irmã Josefa Maria, nossa irmã Ita, aí de Nova Esperança. Que Deus continue ajudando e abençoando a nossa irmã Ita. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, vamos estar aí escutando a nossa lição com o nosso professor, nosso irmão Luiz, né? Deus nos dá essa oportunidade desta noite, estar aí com o nosso professor. Nós só temos que agradecer a Deus pela vida do servo do Senhor, o esforço que o nosso irmão Luiz tem feito para estar aí conosco. A paz do Senhor, irmão Luiz. A paz do Senhor, irmão Severino, a paz do Senhor a todos os irmãos. Passou a semana bem, né, irmão Luiz? Na bênção, na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém, né? Amém. Então está com o Senhor aí para fazer a nossa leitura da nossa lição. Nós estamos na 6ª lição, não é? E como os irmãos lembram, nós estamos trabalhando na lição de Escola Bíblica do terceiro trimestre de 2023 da CPAD, e o título dessa lição desse trimestre é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E na lição de hoje, o tema da nossa lição de hoje é a desconstrução da masculinidade bíblica. Quando a gente fala em desconstruir, é o mesmo que a gente fala em destruir. Certo? Se você desconstrói alguma coisa, se você está construindo alguma coisa e quer desconstruir, você derruba tudo de novo. Tem o mesmo sentido, né? Então, se a gente, para deixar mais claro, vamos dizer que é a destruição da masculinidade bíblica. Né? E vamos fazer a nossa leitura que se encontra no livro de Ruth, né? Capítulo 4, versículos do 7 ao 12, nos diz assim. Pode ir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quando a remissão e contrato para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. E isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi a mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido seja desraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Léa, que ambas edificaram a casa de Israel, e atear já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der dessa moça. Amém? Amém. Graças a Deus. Seja dado o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, vamos aí estar orando ao Senhor, não é? Orar nessa oportunidade, agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito, aqueles que são carentes das orações, aqueles que estão aí nos hospitais, os que estão aí nas prisões, os que estão aí nas ruas, não é? Para que Deus possa
está usando da sua infinita misericórdia, está ajudando a cada um. Vamos orar a Deus, pedir pelo nosso irmão José Santo aí em Pirauá, né? Nosso irmão José Santo, a nossa irmã Irene, temos as irmãs aí Nova Esperança, a nossa irmã Cida, a nossa irmã Dezinha, né, de uma certa idade, a nossa irmã Maria Estevão, a irmã Cosma, o nosso irmão Josinaldo, jovem Josinaldo aí Nova Esperança, para que Deus possa ajudar a cada um daqueles, nossa irmã Zeza, né, aí Nova Esperança, a irmã Zeza também, que é carente das nossas orações, né, e que o Senhor possa estar ajudando. Orar pelas nossas famílias, não é? Minha mãe, que já de uma certa idade, o meu sogro, minha sogra, né? Os meus filhos, uma parte estão ali em João Pessoa, Débora, Mateus, e temos ali o esposo da irmã Débora, Júnior, né? Ana Isabel, a minha filha também, que está ali em João Pessoa. Aqui a nossa irmã Raquel, Ruth, Isaac, Gedaía, Vinícius, né? Esposa de Isaac também, que Deus continue ajudando e abençoando. A minha esposa, a irmã Marianita, a família do nosso irmão Luiz, né? Amém. Aqui a sua esposa, sua filha, a sogra, né? Cunhada, as suas cunhadas, cunhado, né? E ali em Goiânia tem os demais ali da família, né? Não tem mais o pai nem a mãe. Tem as irmãs. Mas tem as irmãs, né? Cunhado. Que Deus possa estar abençoando. E cada um de vocês que estão aqui conosco na live, não é? O nosso irmão José Andrade, né? Conhecido como José Lacral. Ali a barbearia está reformando ali na frente do colégio Creuson de Freitas. Não sei se vai ser a barbearia ainda ou vai colocar outra coisa, né? Aqui o nosso irmão Renato ali de Nova Esperança. Paz do Senhor, irmão Renato, que Deus continue ajudando e abençoando o nosso irmão Renato, glórias a Deus. Alice Silva, né, ela também aqui manda a paz do Senhor. Então vamos orar a Deus por cada um. Compartilha aí, meus irmãos, a gente quer ver aí você compartilhando, a gente aqui estamos acompanhando e hoje esta lição maravilhosa que vai falar acerca da masculinidade, não é? Daquela função que o homem está a fazer, a proteger, não é? E o nosso professor Luiz, com certeza, nesta noite, tem uma palavra para cada um de nós através da nossa lição. Oramos ao Senhor Jesus. Querido e amado Deus, dê da sua graça, da tua misericórdia, ajudando a cada um de nós, Senhor, nesta noite. Vai abençoando, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, carente nas ruas, os que estão nos presídios, que estão nos hospitais, todos nossos familiares, vai dando da tua graça. Deus querido e amado, nesta noite, desde já queremos te agradecer pelas bênçãos derramadas, por mais um final de semana, pela vida do nosso irmão José Santo ali em Pirauá, nossa irmã Irene, irmão Arlindo, presbítero Arlindo, também Paquivira, nosso irmão José Maria, irmã Vera, toda a sua família, não é, o pai da irmã Vera, e o pai do nosso irmão José Maria, todos ali, os obreiros ali, em Pau d'Arco, Poço Comprido, nosso presbítero Cláudio ali em Poço Comprido, com os demais irmãos, ali em Chão do Relógio, irmão Lenilton, nosso diácono Lenilton, a irmã Mazé, seu filho, também ali em Nova Esperança, os nossos irmãos ali em Nova Esperança, que Deus abençoe a cada um. Meu Senhor e Deus amado, nesta noite queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos aí continuar aí na nossa live, escutando os nossos louvores, né? E Deus com certeza só tem a nos ajudar nesta noite, nos abençoar. Você vai compartilhando aí com outras pessoas, né? E Deus tem uma palavra nesta noite para você. Escuta aí com Luiz de Carvalho. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada, com certeza. Escuta aí esse maravilhoso louvor.
Glória a Deus. Quem tem Jesus tem tudo, né? Quem não tem Jesus não tem nada, né? Mas quem tem Jesus Cristo, lá no céu, vai ter uma morada. E é isso que a igreja, a finalidade da igreja, de cada um de nós, de estarmos cada dia das nossas vidas, não é? Mas procurando viver uma vida mais perto do Senhor Jesus, procurando agradar mais a Ele. Glória seja dado o seu santo nome, para que a gente não possa perder, né, a trilha, não é? Para que o nosso adversário não venha colocar empecilho e a gente perder aí a nossa trajetória a chegar na pátria celestial. Vamos estar escutando aí mais um louvor aí com o grupo Canção de Paz. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Lembrando sempre que Jesus é bom e Deus é fiel. Oh Deus, ouve minhas palavras, escuta o meu gemido. Meu Deus, meu Rei, atende o meu pedido. Pela manhã ouves minha voz, escuta o que eu te digo. Meu Deus, meu Rei, é tão bom estar contigo. Por causa do teu grande amor, posso entrar nos teus átrios, Senhor, em tua presença, entregar o meu louvor. Tu és meu Rei, meu defensor, me conheces, sabes quem eu sou, me compreendes quando faço meu clamor. Não vivo sem ti, não vivo sem ti, Senhor. Eu confiarei pra sempre no teu grande amor. E quando me deixo, eu me levanto, sei que estás ao meu lado, Senhor. Confiarei pra sempre em ti, meu Salvador. Por causa do teu grande amor, posso entrar nos teus átrios, Senhor, em tua presença, entregar o meu louvor. Tu és meu Rei, meu defensor, me conheces, sabes quem eu sou, me compreende quando faço meu clamor. Não vivo sem ti, não vivo sem ti, Senhor. Eu confio
Jamais alguém falou pra mim da forma que tu me falaste, Deus. Jamais alguém tocou em mim da forma que tu me tocaste, Deus. Jamais nessa vida alguém me amou assim, a ponto de se entregar por mim. Sofrer tão calado e guardar no coração a prova de um amor que não tem fim. Jamais conheci outra alguém que me desse a mão, que de felicidade invadisse o meu coração, me dando alegria e me dando prazer. Jamais vou viver distante do teu amor. Não vou esquecer da maneira que me falou. Não vou esquecer de como me tocou. Jamais nessa vida alguém me amou assim, a ponto de se entregar por mim. Sofrer tão calado e guardar no coração a prova de um amor que não tem fim. Jamais conheci outra alguém que me desse a mão, que de felicidade invadisse o meu coração, me dando alegria e me dando prazer. Jamais vou viver distante do teu amor. Não vou esquecer da maneira que me falou. Não vou esquecer de como me tocou. Não vou esquecer de como me tocou. Não vou esquecer de como me tocou. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Escutamos aí esse lindo louvor com o grupo Canção de Paz. No caso, 2 louvores, né? Meus queridos irmãos, estamos aí com o nosso irmão Josadak, né? José. Nosso irmão Dinho, né? Que é filho do nosso irmão José Maria, mas está aí um pouco distante, né? Que Deus continue ajudando. Também o nosso irmão Batista, né? Batista João, ou João Batista, né? Ele diz aqui: me ajuda a comprar uma Bíblia com harpa, letras grandes. Quem pode me ajudar em nome de Jesus? Meu irmão, se fosse daqui de Macaparana, você já estava ajudado, né? Já ia batalhar para estar comprando aí a sua Bíblia. Meus queridos irmãos, também a nossa irmã Maria Severina, ela também aqui entrou na live. O nosso irmão Edivaldo Ferriaço, esse abençoado que sempre tem nos ajudado na hora que a gente procura ele. Ali, nosso irmão Ferriaço, ali perto do Bujão, né? A gente chama Rua do Bujão, por trás ali da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus continue ajudando e abençoando. E também tem o comércio, a gente chama ali na Rua Grande, lá perto do sinal, né? Porta de alumínio, muitos acessórios ali se você precisar. O nosso irmão João, ali
de Nova Esperança. Que Deus continue ajudando e abençoando o nosso irmão João de Nova Esperança. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Que você possa aí estar compartilhando aí conosco aí na nossa live, para os teus amigos, as tuas amigas, e Deus com certeza só tem a ajudar e abençoar cada um dos nossos irmãos. Vai aí compartilhando e Deus vai abençoando, como Ele tem te abençoado a cada dia, né? Mas é uma maneira de você estar aí fazendo que a nossa live ela possa alcançar mais pessoas, né? O intuito nosso aqui é alcançar mais vida, é você ser abençoado através da live, e a live também é abençoada através de cada um de vocês aí que tem estado conosco nesse trabalho que Deus tem colocado em nossos corações. Meus queridos irmãos, somos gratos a Deus, né, por esse dia tão maravilhoso. E o nosso irmão Luiz aí vai fazer merchandising, irmão Luiz? Irmão Luiz falou meio triste. Mas o irmão Luiz tem os nossos patrocinadores, e hoje, irmão Luiz, também o senhor vai falar como é que está o trabalho aí, no caso delivery, não é que é bom a gente sempre estar falando um pouco. Amém. Aqueles que nos acompanham podem não ter conhecimento. Também o trabalho, ou no caso, o senhor trabalha com, como é que se chama? Seguro de carro e moto. Isso. E a loja, como é o nome da loja? Clés, né? É um nome que eu tenho aprendido muito com o meu professor aqui. A loja Clés, ali por trás do fórum, né? Então, está aí com o irmão Luiz, se o senhor quiser fazer algum agradecimento. Amém. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, né? A irmã Anitta Bolos, uma das nossas patrocinadoras aí. O irmão Severino, que é da Serralharia Evangélica. Isso, irmão. Irmão Severino, que tem aí portões, grades, o que o pessoal quiser trabalhar, é um dos patrocinadores. O Supermercado Evangélico, na pessoa de Júnior, do irmão Everaldo, seu pai, Herânia, que Deus abençoe a vida deles, que é sempre bom estar contando com eles. O Bem Bom, do irmão Garibaldi, que é o produto material de limpeza. E a farmácia e o armazém do trabalhador, né, de Ranilson Júnior, a irmã Cláudia, que é um casal aí que está sempre cooperando, né, com a obra, aí nos ajudando, né? E nós trabalhamos também com, como já disse o irmão Severino, temos uma loja ali atrás do fórum, loja de moda feminina, inclusive moda evangélica, plus size. Trabalhamos com vários itens ali, num preço bem interessante. Trabalhamos com seguros de moto e carro, né? Você quiser um orçamento sem compromisso, estamos aí à sua disposição. Estamos sempre lá na loja, você pode falar conosco. Queremos agradecer também a PH Construção, né, que também nos ajuda aqui, sempre que se precisa. PH, Paulinho está ali a ajudar as nossas propostas aqui, né, irmão Severino? E o irmão Severino falou para eu falar também do aplicativo, do Quero Delivery. Isso. É um aplicativo que circula na nossa cidade. Lá você tem mercado, lá você tem farmácia, lá você tem lanche, refeições, enfim. Se você tem um pequeno negócio e quer colocar também, se você vende algum tipo de lanche, você não paga nada para entrar no aplicativo, né? Se você quiser entender como funciona a questão de comissões e de vendas, pode nos procurar. Também, mais uma vez, estamos ali atrás do fórum na loja Clés e teremos o maior prazer de lhe ajudar a entender. Eu não tenho muito costume de estar fazendo merchandising, né, irmão? Mas como a gente tem que obedecer aqui ao irmão Severino, que está na liderança aqui da live, né? Então a gente está aqui para cooperar. Então, meus irmãos, é isso aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês são muito importantes aqui para a live. É como a gente entende que está alcançando as vidas, está melhorando com o conhecimento, com a palavra de Deus, com os louvores que a gente canta aqui. Então é um prazer ter vocês conosco e é um prazer também estar aqui para participar dessa bênção, né, desse banquete que Jesus nos dá.
Amém. Amém, glória a Deus. Então está aí nosso irmão Luiz, não é? Falou aí daqueles que têm contribuído para o bem-estar desta obra. Temos ali a nossa irmã Roberta, não é? Sempre tem nos ajudado, é a filha que a gente chamava, ou chama ainda, que ele está vivo, né? Pelado, né? Que fazia portão. Nevinha, que é a mãe da nossa irmã Roberta, né? Eles têm ali uma empresa também que conserta roupa, faz roupa, vende, né? Bem juntinho ali na rua Cristóvão Guerra, ali bem quase de frente a Macabel, perto ali da oficina. E a irmã Roberta também tem sido uma mantenedora aqui do o programa Celebrar. Sempre tem ajudado. Aí você vai dizer assim, mas irmão, precisa, sim, se precisa, né? Temos a energia, temos o ar-condicionado, como a gente tem falado. Estamos aguardando chegar aí um kit de microfone para a bateria aqui, para a gente vamos testar e fazer uma live. Vocês ficam orando, eu creio que no próximo mês, se a gente não fizer esse mês, mas no próximo mês estamos aí com a live, alguns irmãos aqui louvando a Deus conosco, né? Então as pessoas estão investindo aqui na live Celebrar e graças a Deus sempre as pessoas que chegam aqui na live, eles ficam mais, possamos dizer a palavra assim, mais bem aconchegante, né? Mais confortável, né? Isso, confortável. Meu irmão Luiz, o senhor é aquela pessoa, né? Tivemos aqui essa semana o nosso irmão Ailton, né? E o nosso irmão Nil. O irmão Nil é de Macaparana, aqui da nossa... aqui de Macaparana, né? Morou no sítio, morou aqui na rua, mas vive ali em Extrema, né? Em Minas Gerais. E sempre ele sempre acompanhava nossas lives e teve a oportunidade de vir visitar a família. Teve 2 vezes aqui na live, teve ali na congregação. O irmão Ailton teve aqui, parece que foi segunda-feira, né? E chegaram aqui, o irmão Ailton mesmo não tinha vindo assim a live, mas ele chegou aqui, ficou muito feliz com o local, né? E graças a Deus que o Senhor assim tem nos abençoado. A nossa irmã Roberta, ela manda aqui um amém, né? Que Deus continue ajudando a senhora, irmã Roberta. E eu até convidei a irmã Roberta. E a irmã Roberta disse assim, o senhor quer botar eu no imprensado. Mas a irmã Roberta, porque você vai conversando com a pessoa e vai vendo que aquela pessoa é desenrolada até mais do que você, né? E aí a pessoa olha assim, e essa pessoa tem jeito pra coisa, né? E quem sabe, a qualquer momento, a irmã Roberta estará conosco aqui na live. Tem Amém. A nora dela ali, ela tá somente rindo lá. Também é Dilson, né? Pinheiro, ele pede aqui oração para a família, né? Que Deus possa estar ajudando nosso irmão. Dilson Pinheiro, glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, somos gratos a Deus. Estamos aí chegando a hora de nós aprendermos mais uma lição, né? E nós só temos que agradecer a Deus. Nossa irmã Dida, né? Nossa irmã Dida, ela manda aqui a paz do Senhor Jesus. Sempre nós estamos aí com a nossa irmã Dida, só temos que agradecer a Deus, né? Pela vida de cada um. E você compartilha aí no teu grupo aí, e Deus com certeza só tem a abençoar, não é? A Bíblia diz o seguinte, quando eu tenho condições de fazer o bem que eu não faço, eu estou pecando, não é? Então, todos aqueles que entram na live, eles podem fazer isso, né? Compartilhar para com outras pessoas. Aldo Queiroz, né? Aldo Queiroz, ele aqui fala... Lá no Pará. Estamos assistindo aqui na Vila Aparecida. Ipixuna, no Pará. Isso, irmão Luiz, né? Glória a Deus. Pará, que Deus possa estar abençoando cada um daqueles que estão aí conosco na live. Aí na Vila Aparecida. Na Vila Aparecida, que você possa aí, meu querido irmão, orar pelo nosso irmão Luiz, que todos os sábados estamos aqui. Quando a gente não fizer essa live no sábado, ou eu, irmão Luiz, temos um compromisso maior do que o nosso aqui na live, né? Temos família, e tem outros compromissos, mas graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado e sempre nós aqui estamos. Amém. Vamos aí estar escutando mais um louvor. Depois desse louvor, nós vamos estar aí com você aí na live Celebrar, adorando em todo o tempo, não é? Que Deus possa continuar ajudando, abençoando a cada um
de vocês que estão aí conosco na live Celebrai. Glória seja dado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só temos que agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas, né? Por tudo quanto o Senhor tem feito. E esse hino agora que nós vamos escutar, né? Esse hino nós vamos estar mandando, oferecendo a todos vocês que estão conosco na live. Nosso irmão Lenilton, a nossa irmã Mazé Oliveira entrou aí na live, mas o nosso diácono irmão Lenilton, eu creio que é ele que está aí manuseando esse celular. Então que Deus possa estar abençoando nosso diácono aí, enchendo o relógio. E como eu estava falando, logo após esse louvor, e nós vamos estar aí oferecendo a cada um que está conosco aí na live, e principalmente o nosso irmão Aurino, né? Que o irmão Aurino foi quem um dia mandou esse hino aí no zap, pediu para nós colocar na live, e esse hino é muito maravilhoso. Agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito, né? Que você possa ser grato a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito na tua vida. Aleluia! Aí, escuta aí esse louvor, meus queridos irmãos.
Amém. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, estamos aí chegando na hora de aprender mais uma lição, né? A nossa irmã Josefa Santina, ela manda paz do Senhor, irmão. Estou assistindo aqui em casa. Não posso acompanhar na igreja, mas eu acompanho em casa. Deus abençoe e ilumine o seu caminho, né? Então, uma benção as pessoas aí, como nós temos falado, né, irmão Luiz? Chegar, não é? Chegar até lá naquele lá. Sabemos que outros trabalhos também ela tem assistindo, mas nós também fazemos parte da rotina da irmã em estar aprendendo a palavra de Deus. Ivanildo Jordão, ele manda aqui a paz do Senhor. Meus irmãos, glórias a Deus. Lúcia Firmino, creio que é a irmã do nosso irmão Arnaldo, né? A nossa irmã Lúcia Firmino, ela também entrou aqui na live. Aqui não fez nenhum comentário, mas queremos aí dar a paz do Senhor à nossa irmã Lúcia. E desde já também falar, ela arrumando outra irmã para estar aqui. A gente marca um dia e as portas estão abertas da live Celebrai, adorando em todo o tempo. Meus queridos irmãos, como nós já temos falado, vamos aí com o nosso irmão Luiz Filho, não é? Aprender mais uma lição, a lição de número 6, uma lição muito importante. Não saia da live, compartilha, só temos a aprender a palavra de Deus. Irmão Luiz, paz do Senhor mais uma vez. A paz do Senhor, irmão Severino. Muito bom estar aqui, né? A gente fica muito feliz, a irmã infelizmente não pode caminhar para a igreja, mas está lá, né? Adorando a Deus e aprendendo a palavra de Deus. Amém. Né? E os outros irmãos estão aí, os irmãos no Pará, em São Paulo, como a gente já tem recebido aqui, né? Irmão Índio aí na Paraíba. Isso. Deus abençoe ele e a família dele, são muito queridos, gosto muito de índio. E, enfim, em todo lugar, graças a Deus, a gente pode estar alcançando esses irmãos. Irmãos, como nós falamos, vivemos em tempos difíceis, né? A desconstrução ou a destruição da ideia bíblica, ela está sendo trabalhada dia a dia na vida das pessoas para tirar a credibilidade, né? Tentar tirar a credibilidade da palavra de Deus, né? E a gente está aqui na lição número 6, que vai falar da desconstrução da masculinidade bíblica. A ideia é desconstruir, ou como nós já falamos antes, podemos usar o termo destruir a masculinidade bíblica e assim tornar relativo mais uma vez tudo, né? Tudo relativo por baixo. E o autor da lição foi muito feliz com algumas colocações que ele fez aqui, e nós vamos estar fazendo também para que vocês compreendam a importância de ter um entendimento desse assunto. No texto áureo, a gente vai ver em que Gênesis 2:15 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Lembrem-se que aqui o homem ainda não tinha pecado, né? Todo mundo pensa que Adão ficava lá sem fazer nada, lá no jardim do Éden, mas a palavra de Deus está nos mostrando aqui que ele tinha algumas funções, e entre elas ele tinha a função de lavrar e de guardar, né? Ele não precisava fazer isso para comer, para se alimentar, mas ele o fazia porque para o homem, para o provedor da casa, aquele homem que entende que deve cuidar do dia a dia, da sua vida e de outras coisas, ele entende que o ficar desocupado é uma coisa grave na vida da gente. Tanto pai de família hoje gostaria de estar trabalhando e não está, porque por diversas situações, algumas por enfermidade, algumas porque a idade já não lhe permite, outros porque não conseguiam um emprego, né? E mesmo assim são pessoas que gostariam de ter atividade contínua. E é muito digno que a pessoa ela possa trabalhar e possa exercer alguma função. E na nossa verdade prática diz que o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade
e liderança. Ou seja, já aqui em Gênesis, a gente vai perceber que o homem precisa expressar virilidade, força, masculinidade, né, responsabilidade e liderança. A mulher não pode exercer esse tipo de função, não? Claro, inclusive algumas mulheres têm tido que tocar a vida sozinha, sem o marido. Muitas vezes o relacionamento não dá certo, ela fica com um bocado de filhos, ou o seu companheiro morre e ela tem que ser pai e tem que ser mãe. E a gente vê que elas se esforçam, tem delas que dão a vida para conseguir educar e criar sua família. Mas se você perguntar a essa mulher o que falta na vida dela, ou na vida dos filhos dela, pode ter certeza que ela vai dizer que falta uma imagem, uma figura masculina para que os seus filhos sigam, principalmente os filhos homens, né, sigam aquela imagem masculina determinante na vida de uma família completa, né? Uma família tem que ter o homem, a mulher e os filhos, né? Uma família, essa é a família projetada de Deus, né? A família projetada por Deus é a família onde tem o homem, a mulher e os filhos. E nós podemos ver o autor da lição já nos mostrando que hoje existem vários conceitos que querem destruir essa imagem e estabelecer uma imagem completamente diferente, né? A tendência e a vontade é criar uma ruptura nos padrões bíblicos, ou seja, eles querem acabar, destruir, como diz a epígrafe, né, o tema da lição, que é destruir os padrões bíblicos da masculinidade. A gente vê que os marcos judaico-cristãos no papel do homem são muitas vezes questionados por diversos grupos de cultura progressista, né? E isso não é novo. Isso é algo que já vem tentado se fazer há muito tempo, né? Você pensa que hoje se fala muito em ideologia de gênero, né? Mas essa ideia da ideologia de gênero, ele é remetido historicamente ao marxismo lá do século XIX, né? Mais especificamente a um movimento chamado movimento feminista, que foi do meados do século XX, mas que hoje bebe de muitas fontes modernas, tem ajuda de muitas fontes modernas, né, como o naturalismo, com ênfase na evolução das espécies, o laicismo, com a sua presente negação da influência religiosa em ambiente de poder público, ou seja, a ideia de que o país é um país laico e não quer ter influência religiosa, isso nada mais é do que uma tentativa de desfazer, desconstruir a Bíblia na vida do homem, tirar a palavra de Deus, a importância que ela tem na vida do ser humano. E eles já conseguiram muita coisa. Eles já conseguiram que a religião fosse banida das escolas, de muitas escolas. Muitas escolas não ensinam mais religiões. Eu lembro que quando eu era criança, que fazia parte do nosso currículo escolar, da grade escolar, era estudar religião. Eles já conseguiram tirar isso, né? Hoje eles querem mais e mais e cada vez mais. Vão conquistando, dividindo para conquistar, como eles fazem. Coloca uns contra os outros, como nós temos dito aqui desde a primeira lição. Homem contra mulher, né? Brancos contra negros, católicos contra evangélicos ou contra qualquer outra religião. E assim vão colocando um contra o outro, que eles sabem que dividindo eles vão conquistar mais facilmente. Quem são eles? O império do mal. As pessoas que vivem para causar separação, destruição, problemas sociais, porque o interesse é esse. O interesse é causar a sua própria, estabelecer a sua própria causa, causando confusões, causando atrito, problema entre as pessoas. É algo diabólico. Por isso que o autor da lição, ele coloca claramente o império do mal, porque de fato é o império do mal.
é aquela meretriz citada em Apocalipse, como nós já falamos antes, né? Com um cálice de ouro na mão, que aparenta ser uma coisa maravilhosa, linda, um cálice de ouro, mas dentro dele tem tudo que não presta. Ali está envolvido tudo que não presta. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam ideias aqui e ali e vão juntando para desconstruir a ideia bíblica, né? Nós podemos dizer também que também deve-se a essas ideias modernas o freudismo, né? O freudismo, que é os postulados teóricos do psicanalista Sigmund Freud, o ateísmo, que é a negação da existência de Deus, e principalmente o relativismo filosófico e moral, para o qual não há valores morais absolutos, aquilo que nós acabamos de falar. Tudo para eles é relativo. Então, o bem e o mal, né, o ruim e o bom, né? Eu vi essa semana, por conta de um problema que está havendo lá no litoral de São Paulo, eu vi uma pessoa influente na sociedade, né, uma política forte, dizendo que via lógica no roubo, mas não via lógica na polícia perseguir o bandido. Veja que relativismo, que inversão de valores a sociedade está passando, né? Porque eles já conseguiram um certo espaço, agora estão tentando se impor definitivamente. Mas eles, sabe qual a última barreira para eles se imporem? É a palavra de Deus. Enquanto houver a Bíblia Sagrada, enquanto o sal estiver salgando, né, como a própria palavra de Deus diz, enquanto não tiver insípido, eles não conseguem colocar o plano deles definitivo. Porque a palavra de Deus está ali cutucando, mostrando que a verdade não é aquela, a verdade é o que está escrita nela. E eles ficam doentes porque eles acreditam que só destruindo a Bíblia é que eles vão conseguir alcançar os objetivos dele. E sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Porque o próprio Deus estabeleceu que isso não acontece. Né? O próprio Deus já disse, a gente vê de Gênesis e Apocalipse, e a vitória da igreja em Apocalipse. Ora, se a vitória já está garantida ali, então eles podem tentar do que tentarem. Podem se levantar quantas vezes for. É a palavra de Deus. É verdade. Não é a palavra dos homens, não. Em 1949, houve uma publicação, se vocês acham que essa ideia de ideologia acontece, que ela agora está mais organizada, né? Com internet, com todos os governos podendo se comunicar entre eles, a gente vê que as ideias estão mais organizadas e a tentativa de implantar ou de implementar essa ideia no mundo todo está acontecendo ao mesmo tempo. Só que eu vi hoje que nos Estados Unidos já está acontecendo o contrário, já tem governadores e prefeitos de cidades lá nos Estados Unidos que estão criando leis contra essas ideias de ideologia. Escolas inteiras na Califórnia estão sendo proibidas de falar sobre ideologia de gênero. Então, até as nossas crianças, que nós já lemos aqui, fizemos uma lição sobre isso, que estão sendo atacadas, as pessoas já começaram a ver o quanto de mal há nisso. E já começaram, como a gente pode ver, é uma guerra espiritual. É uma batalha espiritual. E como eu estava dizendo, em 1949, já em 1949, houve uma publicação de uma obra chamada O Segundo Sexo. E era de uma francesa, Simone de Beauvoir. A ideologia de gênero, aliada ao feminismo, ganhou um fôlego no mundo, né? Principalmente no mundo acadêmico e entre os artistas. Meus queridos, não se engane, quando uma pessoa vem defender essas ideias, é porque ou não conhece a fundo o que contém nessas ideias, ou então é uma pessoa pervertida que vive envolvida com coisas que não agradam a Deus e ficam tentando defender essas ideias, porque já
se utiliza daquele tipo de coisa. Já vive nas sombras, naquelas sombras. E tudo isso foi baseado num teórico do socialista Karl Marx. Mais uma vez, falamos aqui do marxismo. Ele já havia tentado explicar a gênese da realidade familiar por um meio de viés de liberdade sexual, desarraigada e casamento dissolúvel, conforme a sua obra. A origem da família, a propriedade privada e o Estado. Segundo Douglas Batista, a intenção do marxismo era desconstruir o sistema patriarcal. Agora chegamos onde queríamos. A gente está falando aqui que o marxismo cultural, a ideologia de gênero, o que ela faz? Ela tenta destruir o sistema patriarcal, ou seja, ela derruba, quer destruir a masculinidade, assim ela acaba com aquele sistema patriarcal. O pai da família, o homem, foi colocado como o líder da sua família, como o chefe da sua casa. Se ele destrói essa imagem, se ele destrói a imagem do pai da família, se ele consegue confundir isso aí, misturar isso aí, ele está destruindo aquele que seria a coluna, aquele que seria o modelo para os filhos entenderem como seguir ali por diante. A mãe faz parte desse modelo? Claro, mas a gente está falando de masculinidade. A gente não pode falar de masculinidade quando a gente está falando da mãe. A mãe é femininidade, que é na próxima semana. Nós estamos falando aqui da masculinidade. Então ele entendeu que se ele, o marxismo entendeu que se ele desconstruir o sistema patriarcal, ele promove uma liberdade sexual, né? Ele entendeu também que com isso ele elimina o modelo familiar monogâmico, patriarcal e heterossexual. Ou seja, ele ataca de uma vez tudo isso, ele faz com que o homem não seja monogâmico, ele não tenha uma só parceira, como a mulher também não tenha um só parceiro, tenham vários. Com isso ele destrói completamente a família. Ou ele tira a ideia de que o homem, como líder da família, destrói a família também. Ou ele ainda quebra a ideia de que o homem tem que ser heterossexual, ou seja, o homem tem que praticar sexo com o outro sexo que é a da sua esposa, um homem e uma mulher, né? E não um sexo homossexual, que aí você também está destruindo a imagem, a masculinidade do homem. É verdade. Né? Então ele, percebendo isso, esse marxismo cultural, ideológico, ele vai trazer para a desconstrução da Bíblia, da ideia masculina na Bíblia, e com isso ele quer alcançar um único objetivo, que é a destruição da família. Portanto, a ideologia de gênero é só mais um dos muitos labores dessa agenda, né, dessa agenda marxista, socialista, que pretende remover os valores judaico-cristãos tradicionais e impor novos conceitos de vida, sexualidade, casamento, família, sociedade e Estado, promovendo assim uma frouxidão moral, a revolução sexual e a suspensão do conservadorismo. Ora, se ele consegue atingir diretamente a família, se ele consegue destruir essa base moral, ética, né? O que sobra? Não sobra mais nada da família. Todos os membros dessa família podem ser atacados de forma diferente, né? E fazendo isso, ele alcança o objetivo. E qual é o seu objetivo? É mostrar que só o Estado tem condições de controlar e de organizar a vida social. Só que o Estado, ele nunca foi capaz de oferecer às pessoas aquilo que as pessoas precisavam. Em lugar nenhum do mundo, você vê, país nenhum do mundo, você vê o Estado como provedor, como um pai de família é dentro da sua família.
Você não vê nenhum país do mundo o Estado fazendo por ele 100% do que um pai de família faria. Aí talvez você diga assim, mas tem pai de família que não faz isso. Sim, tem mãe de família que não faz isso, tem pai de família que não faz isso. Tem pessoas de bom e de mau caráter no mundo. Tem pessoas que prestam e tem pessoas que não prestam, como a gente diz na linguagem popular. É verdade. Né? Tem pessoas que não valem coisa nenhuma. E tem pessoas que não valem coisa nenhuma durante muito tempo da vida, mas quando Jesus entra na vida dela, transforma e ela vira uma bênção. É verdade. E são transformadas pelo Espírito Santo de Deus e se tornam uma bênção, porque eu já vi isso acontecer em várias famílias. Pais alcoólatras que viviam caídos, aqui mesmo em Macaparana, viviam caídos pelo meio da rua, a família ia buscar lá, porque nem chegar em casa a pessoa chegava, de tão bêbada que ficava, e hoje está uma bênção, um pai de família exemplar, as filhas se formando aí, conheço de perto, a esposa, líder de congregação aí, ajudando, cooperando, a família toda uma bênção, um exemplo, porque Jesus entrou naquela vida e transformou. Não foi o Estado que provou ou que promoveu isso na vida dele, não foi o Estado, pelo contrário. Né? Foi a palavra de Deus, foi a transformação feita pelo Espírito Santo. Então, essa ilusão de que um marxismo, que uma ideologia vá substituir as coisas de Deus é uma ilusão mesmo. Você não vê isso acontecer. Então, o que é que eles defendem? A principal tese defendida deles é proclamada pela ideologia, né? Sexo é uma coisa e gênero é outra. Veja que coisa absurda. Sexo é uma coisa e gênero é outra. Como? Como é que a gente pode dizer uma coisa dessa? Que a própria palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, está no nosso texto áureo aqui, ó, e tomou o Senhor Deus o homem. Ele não diz assim, criou um gênero, não. Criou alguém que vai se definir, depois vai dizer se é homem ou se é mulher, não. Ele criou logo o homem. E depois cria a mulher a partir desse homem. E é a criação de Deus. Eu não estou no ar não, né? Até uma criança mesmo, ela não tem como escolher... Não tem. Não tem. Se ela vai ser homem ou se vai ser... Não tem. Um adulto não tem, porque ele já nasce daquele jeito. Uma criança, um adulto não tem, quanto mais uma criança. Quer não ter esse problema do documento? Né? Que quer impor e aquela... Não tem como, ela já nasce ou homem ou mulher, é gênero. Se ela ali escolhe, por exemplo, levar uma vida homossexual, aí foi uma escolha consciente de alguém que já entende da coisa. Muito bem, é sua escolha, a gente respeita. Foi uma escolha, a pessoa escolheu aquilo ali, mas escolheu já na sua fase de entendimento. Não foi imposta na vida dela uma situação dessa, não. E tem muitos hoje que até que dizem que depois de uma certa idade descobriu, né? Pois Eles é. falam lá, né, da maneira dele. Pois é. Que é uma coisa que também não existe, né? Aí eles colocam... A biologia nos ensina que existem 2 gêneros ou 2 sexos definidos em nossa anatomia. O sexo masculino, o sexo feminino. O menino, a menina. O homem e mulher. A ideologia de gênero recusa a genética como fator determinante para a definição da identidade social e sexual. Olha, veja que coisa absurda. É genética. A gente já nasce. Os cromossomos, quando a mãe da gente engravida, os cromossomos que a mãe e o pai geram ali quando se fecunda o óvulo, já mostra se é menino ou se é menina. O fator genético, que é o XX ou XY, já vai estar ali prontinho, feito. Quando nasce, já nasce o menino ou a menina. Então, os ideólogos do gênero, numa tentativa de estabelecer uma nova abordagem antropológica, entendem que a criança nasce neutra em seu gênero e sua sexualidade.
A despeito do seu corpo ser masculino ou feminino, não podemos ser chamados de menino ou menina. Isso é o que eles dizem, né? Já que isso e aquilo serão a decisão dela quando alcançar a consciência de si mesma. Sim, ela nasceu menino ou menina. Quando ela tiver adulta que quiser escolher, mas a gente vai chegar numa lição lá na frente sobre isso. E quando a gente chegar lá na lição lá na frente sobre isso, você vai ver que fisicamente é impossível a pessoa que nasceu homem querer ser mulher. Fisicamente o corpo dela não vai mudar. Ela pode fazer 1 milhão de cirurgias. Não vai, ela vai continuar com... Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. A gente vai ver vários tipos de ações que acontecem nesse tipo. Para esses ideólogos, a distinção de gênero em apenas 2, masculino e feminino, homem e mulher, não passa de uma determinação ou opressão social. Tudo, vejam que a gente está falando isso desde a primeira lição. Eles distorcem tudo que a palavra de Deus diz, jogando sempre para o social, como se eles estivessem mais preocupados com o social do que a gente. Como se a gente não desse importância nenhuma à sociedade e o social. Mas a palavra de Deus já nos ensina que se você tem família forte, você tem sociedade forte. Glória a Deus. Se você tem família fraca, você tem sociedade fraca. Isso está claro, você vê em todas as famílias. Você vê quando uma família é ajustada, quando uma família ela tem pai e mãe que cumprem o seu papel de pai e de mãe, os filhos são bênção. Quando não tem o pai e a mãe, quando não há esse acompanhamento, quando não há essa imagem, essa figura, o que acontece? A família se destrói. A família se desfaz, a família fica perdida, desorientada, e cada um vai cuidando de alguma coisa que é completamente fora da vontade de Deus. Então, sexo ou gênero? A palavra gênero sofreu um golpe semântico, né, por parte dos ideólogos do gênero, que são também assassinos de família tradicional. Eu vi outro dia um dizendo assim: nós queremos isso num palco, para todo mundo ouvir, com microfone, com televisão, com tudo. Nós queremos destruir a família, sim. Ora, se ele abre a boca na televisão para dizer uma coisa dessa, que quer destruir a família, o que mais restará de uma sociedade que uma família foi destruída? Não restará mais nada. Não restará mais coisa nenhuma, não haverá mais respeito, não haverá mais nada que se possa, para que se possa viver. Vai virar uma bagunça, vai virar uma Sodoma e uma Gomorra. A falta, quer dizer, já não se tem mais, né? O respeito. Mas até as crianças eles querem envolver nesse sentido. E o pior é que quem quer tomar conta dessa área é quem não tem entendimento de nada. De nada. Porque o político, ele não sabe nem governar certas pessoas. Né? Pois é. Então, essa distinção, ela nem é científica, nem é aceita tradicionalmente por um senso comum, porque os gritos dos ideólogos do gênero deveriam suplantar as vozes dos cientistas da biologia, da genética, da neurologia e também das famílias tradicionais, mas não conseguem. Todo mundo sabe que existe na genética os cromossomos X e Y que são determinantes do sexo. Todo mundo sabe disso. Tanto é que quando nasce o menino, nasceu o menino. Quando nasce uma menina, nasceu uma menina. Quer que diga o quê? Nasceu o quê? Uma coisa agora? Não existe esse tipo de argumento de colocação, né? A gente vê aqui na Bíblia, que a gente leu na lição, no livro de Ruth, a gente vê um homem que, apesar de já ser está recebendo uma parente com uma nora que ficou viúva, numa situação onde a família, pelas leis de Israel, que era o Estado, de acordo com aquelas leis, ele pôde beneficiar aquelas pessoas, ele pôde assumir um comportamento de chefe de família
e tomar uma decisão que abençoou de uma forma tão maravilhosa, onde essa moabita veio a participar também da genealogia de Jesus Cristo. A gente viu na lição passada Ruth como um exemplo. Ao ficar com a sua sogra no trimestre passado, a gente viu que era uma parente que era de um povo que não era para se casar com o povo de Israel, mesmo assim casou, e foi um modelo de mulher. A gente vê que não está ligada com condição social, a gente vê que não está ligada à ideia de qual povo faz parte, qual a cor de pele que faz parte, mas a gente vê que é uma pessoa com temor de Deus, uma pessoa que seguia a palavra de Deus, mesmo não sendo do povo escolhido de Deus. E Deus honrou tanto ela que ela vem participar da genealogia de Jesus Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Sua família, alguém na sua família fazer parte da descendência direta de Jesus Cristo. Que honra, que bênção. Os valores têm sido invertidos em relação a isso. A gente vê que em tempos pós-modernos a ideologia faz com que a ideologia de gênero, né, faz com que contínuas investidas de legitimação da homossexualidade, e esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro, aquilo que a gente havia falado aqui. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. O cara pode dizer quantas vezes ele quiser, a pessoa pode dizer quantas vezes ele quiser que não é binário, mas a Bíblia deixa claro que quando Deus o criou, criou homem e mulher. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Isso é o que eles dizem. E assim não aceitam o que Deus havia determinado para aquela vida. Nós aqui não estamos falando de práticas sexuais, nós não estamos falando dos desejos que essa pessoa tem. Tudo isso, um ser humano com conhecimento da palavra de Deus, com as escolhas que ele quer fazer da vida dele, ele vai fazer as suas escolhas. Ele pode fazer. Ele vai pagar o preço, como nós vamos pagar o preço de qualquer uma das escolhas que nós fizermos. Mas ele tem todo o livre-arbítrio de escolher o que ele quer fazer da vida dele. Agora, assim como eu, vai pagar o preço quando fizer a escolha errada. Vai pagar o preço. Deus, ele não é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do amor, mas é o Deus da justiça também. Ele colocou para todos a mesma regra. Então, essa apologia, né, a gente vê que com essa apologia a responsabilidade do homem, a masculinidade do homem, ela começa a ser negligenciada em virtude da relativação da masculinidade, da relativização, que é banalizar a masculinidade. O modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, a capacidade de prover, de proteger, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, pessoas vacilantes, inconsequentes, assim como diz Tiago no capítulo 1, versículo 8. Uma parcela é incapaz de sustentar moralmente, não ser modelo, não ser definitivamente o exemplo para a sua família. E a gente começa a ver que essas coisas começam a virar uma bola de neve. E cada dia a coisa desanda ainda mais. Os efeitos desse comportamento, eles resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e muitos divórcios. Ora, uma mulher que não vê, não convive com um homem que passa essa segurança, essa masculinidade para ela, dificilmente ela vai conseguir se manter num relacionamento desse.
Que é uma pessoa para proteger, né? Que passe essa imagem de proteção para ela, que dê essa segurança que ela precisa, né? A crise nas masculinidades tem gerado pessoas incapazes de exercer liderança. Né? Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Você vê que hoje a quantidade de mulher é muito maior do que homem no mundo. Mas, de qualquer forma, a gente vê que muitos homens estão abrindo mão das lideranças para não ter aquela responsabilidade. E passa a liderança para a mulher. Muitas vezes eles abrem mão dessa liderança para as mulheres, não porque eles não fossem capazes, mas porque eles estão tão acomodados, né, tão fracos, que eles acabam não querendo fazer mais. O meu professor, o senhor falando assim em termos de relacionamento, né, de divórcio e tal. Hoje, em muitos lares, os homens estão, isso que você está falando, para a mulher resolver, para a mulher ir no cartório, para a mulher ir no comércio, para a mulher ir ali, para a mulher ir no correio. Agora observe uma coisa, irmão Severino. Observe essas famílias que são assim, que a mulher já tomou a rédea da casa. Observe. E observe o comportamento dos filhos. Pense em alguma família, você, meu irmão, minha irmã, você que está me escutando, seja lá onde você estiver, observe a família que você conhece, onde o marido existe, mas quem tomou as rédeas da casa foi a mulher. Porque ele abriu mão, né? Como você falou. Exatamente. Acomodou-se para ficar em casa. Mais tranquilo, né? Não se preocupar. Tem que a mulher vai trabalhar, ele fica. Exato. Então, observe esse tipo de comportamento e como esses filhos, qual o resultado para esses filhos. Observe bem. Quando inverte esse papel, né? A mulher vai ter virilidade, masculinidade, enquanto que o homem adquire o contrário. Fica lá na moleza, em casa. Então, observem bem. E a gente não está falando de algo cultural. A gente está falando de algo espiritual. Certo? Mas faz parte da cultura. Faz parte da cultura. Tem algumas culturas que têm essa ideia, mas veja o resultado do que acontece. É o contrário do que Deus determina. Boaz, aqui citado no trecho de Ruth que nós lemos, é um grande símbolo de masculinidade. Ele era parente de Elimeleque, o falecido esposo de Naomi. Esta perdera o marido, os filhos, e ficou apenas com uma moabita que era sua nora, que era Ruth. Uma de suas noras apenas. Viúva, Ruth também era viúva. E para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo que era de propriedade de Boaz. Ao saber que Ruth tinha deixado a sua terra para apoiar a sua sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada pelos outros trabalhadores, a alimentou, a ordenou que fosse favorecida na colheita. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Então, ele promete resgatar Ruth e a herança de Elimeleque. Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões e na audiência explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e a se casar com a moabita. Lembrem-se, meus irmãos, que era uma desonra para um israelita casar com a moabita. Mas mesmo assim, ele pediu o direito para proteger as suas parentes. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. O casal gerou Obed, avô do rei Davi, como eu falei,
de cuja linhagem nasceu Cristo. Boaz é o símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai e líder. Meu irmão, você que está me escutando e é homem, você é o líder da sua família. Isso não significa que você é o mandão, é aquele briguento, é aquele cara que vive com a cara de telha fechada. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que assim como Deus é para Cristo e Cristo para a igreja, seja o homem para sua esposa. Cristo trata a igreja de uma forma especial. Da mesma forma, o homem tem que tratar a sua esposa de uma forma especial. Semana passada, o irmão Severino estava dizendo aqui que tinha um casal conhecido dele que estava arengando e ele disse assim, você dá um beliscão em você mesmo? Né? Então a ideia é essa, vocês são uma só carne. Agora, na ideia de Cristo, a liderança, ela funciona com dois movimentos diferentes. O líder da família, que é o marido, e a líder da família, que é a esposa. Mas são um só. Ele como cabeça dela, sim, mas sem tratar ela com humilhação, com superioridade, com nada disso não. É bíblico. E é isso que muitas vezes as mulheres não aceitam, que é a liderança do homem. E acham, eu já vi mulher dizendo que a Bíblia era machista. Deus sabe por que colocou dessa maneira. Eu não vou questionar o meu Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele me criou. Ele é o Senhor de todas as coisas, é o meu provedor. Ou seja, da mesma forma como eu amo a minha esposa, eu devo amar a Cristo. É o que a Bíblia nos diz. Então, se eu fizer diferente disso, eu estou contrariando a palavra de Deus. É um termo de doação, né? De doação. A Bíblia fala que a igreja é a noiva, né? Assim? Isso. O cordeiro, Isso. e ele se deu por essa noiva, né? Exatamente. Então é uma coisa relativa, né? Exatamente. Você vê, é uma coisa tão especial, um relacionamento, um casamento, que todos nós sabemos o quanto é difícil um casamento. Os que são casados sabem. Casamento é você juntar duas cabeças completamente diferentes, uma criada por uma família de uma forma, outra pessoa criada por outra família de outra forma, Um gosto diferente. tudo com gosto diferente, com uma formação completamente diferente uma da outra, e aí junto, muitas vezes como é o meu caso, com de idades bem diferentes, ou seja, de geração completamente diferente uma da outra, e mesmo assim, Deus faz o relacionamento dar certo, o relacionamento caminhar. Se você anda com Deus nesse sentido, se você anda pela palavra de Deus, tudo vai ficar bem. Amém, Jesus. Ah, não vai ter problema não? Vai, irmão. Vai ter problema e não é pouco não, é muito. Mas com Jesus, na história, nós venceremos. Amém? Deus, ele criou o ser humano com apenas 2 gêneros, homem e mulher, masculino e feminino, como a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 27. Observe uma coisa, a palavra de Deus nos diz que a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerente ao homem, dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem
a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Falamos aqui antes, o homem foi colocado como o cabeça da família. A palavra de Deus, ela deixa bem clara. Ah, mas eu conheço uma mulher que é a cabeça, só tem ela, o marido faleceu e Deus tem dado a graça a ela e ela tem cuidado dos filhos muito bem. Amém. Graças a Deus por isso. E Deus dá graça mesmo. Deus honra mesmo, ajudando a sua serva a cuidar dos seus filhos. Mas observem, meus queridos, que não é fácil para ela. Ela está assumindo uma função, uma dupla função, a função de mãe e pai, e nenhuma delas, que fica com criança pequena, nenhuma delas gostaria de estar nessa situação. Até as que muitas vezes são traídas e são muitas vezes obrigadas a se separar do marido por conta de algum problema de vício ou algum problema, seja lá de que tipo for, que não conseguem conviver. Mas mesmo assim, nesse sentido, algumas delas sentem a falta da figura masculina para ajudar a criar seus filhos. Podem conversar com essas mães e vocês vão ver o que eu estou dizendo é exatamente isso. Por isso, meus irmãos, sejam firmes. O mundo vai tentar destruir a ideia da soberania de Deus, né, na masculinidade bíblica. O mundo vai tentar desconstruir, o mundo vai tentar destruir essa imagem. O mundo vai dizer que é machismo, o mundo vai dizer que isso é coisa de antigamente. O mundo vai dizer que a Bíblia foi escrita por homens. E foi mesmo, claro, quem iria escrever se não fosse os homens, né? É claro que foi. O mundo vai dizer muita coisa para desconstruir a Bíblia e o padrão de família estabelecido por Deus. Mas se você tiver conhecimento da palavra de Deus, se você se aprofundar no que o mundo está, para que lado está indo e o que Deus está te ensinando, ou você acha que é a primeira vez que alguém tenta essas coisas? Isso tem sido tentado ao longo da existência do homem a vida toda. O diabo quis usurpar o trono de Deus e como ele não conseguiu, ele decidiu ir de forma lenta. Tudo que Deus faz, ele tenta imitar, só que da maneira dele, destruindo, roubando, matando. É o que ele faz. Então, meus queridos, vamos estar sempre orando uns pelos outros, orando pelas famílias brasileiras, orando pelas famílias da sua igreja, do seu estado, da sua cidade, do seu bairro. Nunca deixe de orar pelas famílias, porque são elas que estão sendo mais atacadas com essas ideias. E como eu sempre digo aqui, família forte, igreja forte, comunidade forte, né? País forte, famílias estruturadas. Família fraca, família desestruturada, igreja fraca, cidade fraca, moral e ética fraca. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Esperamos ter contribuído para o conhecimento e que Deus nos encha de coragem para enfrentar tudo que temos para enfrentar. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus, só Deus segura este país, né? Só Ele que pode nos ajudar em meio a tanta coisa que nós temos visto e ouvido, não é? Meus queridos, queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, nossas irmãs, irmã Amparo, que entrou aqui na live, né? Somos gratos a Deus pela sua vida, ela mandou um amém. Ela também faz dois comentários maravilhosos, né? O primeiro, a sociedade está criando homens, muitos homens mamão, homens que não sabem qual o seu papel. Isso é uma verdade. E também ela colocou, o papel do homem é ser o cabeça e ele é o provedor e que cuida e protege sua família, não é? Então, desses dois comentários que a irmã Amparo, o primeiro é interessante, a gente conversava até com o irmão Luiz, em que os homens, né, em que Deus criou, e a gente já tem me escutado bastante, a gente vai ver a situação ali de Adão. Quando Deus criou Adão, Deus colocou no jardim do Éden, a Bíblia fala que Deus sempre vinha ali naquele local, mas a Bíblia fala que Deus, só a expressão era que vinha falar com Adão, né? Adão era quem ali representava ali a família, né? E quando eles dois erraram, Deus também procurou Adão, né? Só que, no caso que nem a irmã colocou aqui, Adão, ele quis tirar a responsabilidade que era dele, né? Diz, foi a mulher que tu me deste, né? Então, hoje a gente vê na sociedade moderna, como se fala, a gente vê que muitas pessoas que se casam e logo quando depois que se casa, ele já diz assim, a responsabilidade aqui vai ser dividida, né? A responsabilidade aqui vai ser dividida, eles já não vão querer tomar as responsabilidades só. Então a mulher fica naquela responsabilidade de resolver todos os problemas, não é? Todos os problemas, muitas das vezes quando tem até um problema em casa, tem de ir atrás de um pedreiro, tem de ir atrás de um encanador, um eletricista, né? Tem de resolver tudo porque a pessoa começa a fugir da sua responsabilidade. Mas aprendemos nesta noite que Deus criou o homem e o homem ele se torna um protetor, uma pessoa que está ali para proteger o seu lar, né, para educar diversas formas, né? E como já tem falado o nosso professor, com certeza o lar ele se torna uma bênção. O nosso irmão Aurino ele coloca aqui, amém, glórias a Deus. Ensinamento maravilhoso, é bênção de Deus para nossas vidas, né? Que Deus continue ajudando a nossa irmã Edinalva, ela coloca aqui um amém, glórias a Deus. Nosso irmão Ivanildo, nosso irmão Índio, como já falou, ele manda aqui a paz do Senhor, né? Meus irmãos, que Deus continue ajudando a cada um de nós. Estamos chegando aí ao termo de mais uma live, né? Mais um sábado, e nós só temos que agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e que Deus continue ajudando. Vamos estar aí escutando mais um louvor na voz do cantor Armando Filho, não é? Esse hino que com certeza fala ao teu e ao meu coração.
Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, somos gratos a Deus pela vida do nosso irmão Vicente Silva, aí em Pedra de Fogo, né? Ele não fez nenhum comentário, mas entrou aqui, deu uma passada aqui na live, nosso irmão Vicente, que trabalhamos junto ali enchendo o relógio, né? O diácono, o irmão Vicente está ali, Pedra de Fogo, Paraíba, né? E também Pedra de Fogo, duas cidades, mesmo a gente falando de Pirauá, né? Que ali no centro de Pirauá, aquela rua ali divide Paraíba e Pernambuco. E o nosso irmão Vicente que está ali em Pedra de Fogo. A nossa irmã Joséilda, não é? Ali em Marco Freire, residencial Marco Freire, que Deus continue ajudando e abençoando. Minha cunhada, irmã Joséilda, seu esposo, filho. Nosso irmão Francisco Claudino, não é? Nosso irmão Francisco Claudino, ele manda aqui um glória a Deus. Vocês são uma bênção, com certeza todos nós, não é? Então somos gratos a Deus por mais uma live, por mais uma oportunidade. A nossa irmã Amparo Cabral, ela faz mais aqui um comentário. Deus abençoe, né, a direção para essa nova geração de homens, para saber que são responsáveis por suas famílias e precisam cuidar delas, né? É uma verdade. Na próxima semana estamos aí unindo, né, o bom ao agradável, né, irmão Luiz? Na próxima semana a gente estamos aprendendo aí a lição de número 7, a desconstrução da feminilidade, né, bíblica. Então, na próxima semana é uma lição mais importante, né? Que a gente, conjugando as duas lições, a gente vai ver que está incluída uma com a outra a mesma coisa, né? Os homens, eles querendo mudar aquilo que Deus fez, e as mulheres também da mesma maneira, né? Mas que Deus continue ajudando. E o nosso irmão Luiz, eu quero agradecer a Deus pela vida desse servo de Deus, com a sua sabedoria. A gente aqui não estamos para criticar, não é? Até porque a Bíblia não nos dá esse exemplo, né? Porque quando, lá em João, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo quer dizer a humanidade, né? E Ele ama a todos, né? Ele se compadece dos nossos erros, né? De todos. Quando o Senhor citando uma amiga, não sei que amiga é esse seu, né? Que Deus transforma, que Deus faz isso, eu digo, esse é parecido com o Severino Manuel. Essa semana ali na oficina, o rapaz chegou lá e ele quis citar o nome de outra pessoa, né? Que aquela pessoa, ele fez isso, aquilo, tal, né? Muitas coisas que a gente não vai citar. E ele disse, agora ele está na igreja. Eu digo, não vamos falar da vida dessa pessoa, não, vamos falar da minha vida. Aí eu comecei a falar aquilo que Deus fez, a transformação que Deus, ele fez na minha vida, né? E foi bem parecido com aquilo que o Senhor falou ainda há pouco, né? Então Deus veio buscar e salvar o que se havia